Fala galera, professor Rafael na área mais uma vez para a gente falar agora sobre lançamento oblíquo. Olha só, te liga, playlist de cinemática, curso completo de cinemática sempre em construção, essa playlist está crescendo e é importante que para assistir essa aula aqui tu já tenha assistido algumas outras aulas anteriormente. Então, para tu ter noção exata do que tu tem que assistir, o melhor é tu acompanhar esse conteúdo pela playlist de cinemática e também te inscrever no nosso canal, porque daí cada vez que essa playlist for atualizada, um novo conteúdo entrar no curso de cinemática e nos outros conteúdos também aqui da física, tu recebe a notificação, tu fica sabendo. Então te inscreve aí no nosso canal e bora lá falar sobre lançamento oblíquo. A gente já viu o lançamento vertical, que é aquele lançamento em que a velocidade inicial é só vertical para cima, só tem velocidade vertical inicial. O lançamento horizontal foi outro lançamento que a gente viu também. O corpo só tem velocidade inicial na horizontal. O lançamento oblíquo é o caso intermediário entre os dois. A velocidade inicial ela não está nem perfeitamente na vertical e nem perfeitamente na horizontal. Ela está, digamos assim, inclinada, ela está na diagonal. Ela está oblíqua, como o nome já diz. Então, eu tenho aqui uma bola e é como se eu fosse fazer um lançamento para um jogador do meu time e fosse dar um balão. Essa bola vai ter aí uma certa velocidade inicial, que eu vou marcar aqui. Ela é, como vocês estão vendo, uma velocidade inicial em duas dimensões. Então essa é uma característica importante do lançamento oblíquo. Então eu tenho uma velocidade inicial diferente de zero. E essa velocidade inicial ela tem componente nas duas dimensões. No lançamento vertical, a velocidade inicial era só vertical. No lançamento horizontal, a velocidade inicial era só horizontal, não tinha componente vertical. Aqui, a velocidade inicial ela tem uma componente x, que eu vou chamar de componente x inicial, então eu vou chamar de v0x. Essa velocidade, então, vai se dividir, uma parte vai ser v0x, que é diferente de zero, e vai ter também uma componente vertical, que eu vou chamar aqui de velocidade v0y. Essa velocidade v0y, ela também é diferente de zero. Então isso vai provocar o que no corpo? Vai provocar um movimento em forma de parábola, em que ele vai subir e andar para frente e depois vai descer andando para frente. Ele vai subir e descer enquanto anda para frente. Como é um movimento bidimensional, a tática de resolução, de análise de qualquer movimento bidimensional é a separação nas duas dimensões, no caso aí na dimensão horizontal, na dimensão vertical. Então, o que vai mudar no lançamento oblíquo, na resolução de questões de lançamento oblíquo, em relação à resolução de questões de lançamento vertical? É que tu vai ter que inicialmente decompor essa velocidade inicial v0 nas suas componentes x e y. Tu vai ter que saber o quanto dessa velocidade inicial pertence à direção horizontal e o quanto dessa velocidade inicial pertence à direção vertical. Então vamos ver como é que a gente faz esse passo inicial de decomposição da velocidade inicial. Para isso eu vou pegar esses vetores aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou mostrar mais aqui para baixo. Olha só a mágica que acontece. A gente já viu decomposição de vetores, eu só vou rearranjar isso aqui, reorganizar aqui, ó, e vou passar essa velocidade Vy para cá. Ó. Vocês estão vendo que isso vai fechar um triângulo retângulo aonde a velocidade inicial V0 aqui, ó, é a hipotenusa, a velocidade x é um dos catetos, o cateto aí que no caso está na horizontal, a velocidade y inicial é outro cateto, o cateto que está na vertical. Uma informação muito importante que o enunciado sempre vai te dar, ou perguntar, mas é algo que tu precisa saber no lançamento oblíquo, é o ângulo θ que a velocidade inicial tem em relação à horizontal. Sem esse ângulo aí tu não vai adiante, é um ângulo importante. Então a gente vai usar as relações trigonométricas no triângulo retângulo para calcular a velocidade inicial x e a velocidade inicial y, para decompor o vetor velocidade inicial. A gente sabe que cosseno de θ é cateto adjacente dividido por hipotenusa. No caso, então, o cosseno de θ é o cateto adjacente de θ, que é a velocidade inicial x, e a hipotenusa, como eu já falei,
é a velocidade inicial v0. Eu vou passar a velocidade inicial v0 multiplicando o cosseno e vai dar assim, ó, que velocidade inicial x é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo em relação à horizontal, o cosseno do ângulo θ, tá? Então, essa equação é importante porque eu estou decompondo a velocidade para trabalhar com as dimensões separadamente. E eu também sei, eu estou vendo que a velocidade inicial y é o cateto oposto do ângulo θ. E a gente sabe que seno de θ é cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, seno de θ é o cateto oposto, que é quem? É a velocidade inicial y, dividido pela hipotenusa, que é a velocidade inicial. Então, para calcular a componente y da velocidade, basta eu multiplicar a velocidade inicial vezes, multiplicar a velocidade inicial pelo seno do ângulo com a horizontal. Então, tá aí, ó. Fiz a decomposição, tá? Esse é o primeiro passo na resolução de qualquer questão de lançamento oblíquo, conseguir fazer essa decomposição. Agora vamos analisar o que está acontecendo com a velocidade x e o que está acontecendo com a velocidade y conforme esse movimento aí evolui, conforme esse corpo vai avançando no seu movimento. Então vamos analisar o comportamento do movimento desse corpo para o exemplo que eu tenho aí na tela, que é um movimento, é um lançamento oblíquo em que o corpo foi lançado do solo, atinge uma altura máxima e volta, retorna ao solo. Então esse é o lançamento oblíquo do solo para o solo, passando por uma altura máxima. Vamos começar com a direção horizontal. Lembrando que a gente está sobre os movimentos exclusivos, sobre a ação exclusiva da gravidade. A gente está desprezando qualquer outra força que não seja a força da gravidade. Então a única aceleração que esse corpo experimenta é a aceleração da gravidade G, que é uma aceleração vertical para baixo. Como essa aceleração é vertical, ela não tem a capacidade de influenciar o valor da velocidade horizontal. Na horizontal não existe nenhuma aceleração. Então, que nem lá no lançamento horizontal, aqui no lançamento oblíquo, o movimento horizontal também é um movimento uniforme. Então, na horizontal, a gente tem um movimento uniforme, com velocidade constante. Reparem aqui, ó, que a velocidade inicial x ela nunca muda. Eu nem vou precisar ficar chamando de velocidade inicial x. Eu vou simplesmente chamar de Vx. Reparem que ela nunca muda. O tamanho do vetor aí, que representa, né, a magnitude da velocidade, está sempre do mesmo tamanho, sempre na mesma direção e sempre no mesmo sentido. Então, a velocidade x ela é o tempo todo igual à velocidade inicial Vx, ou seja, a velocidade é constante, beleza? Porque não tem aceleração na horizontal. Agora, na vertical, reparem que a velocidade y inicial ela está diminuindo, porque no lançamento para cima, contra a gravidade, a velocidade vertical vai diminuir. Então reparem que Vy está diminuindo até que na altura máxima essa velocidade Vy é igual a zero. É o ponto de inversão no movimento, quando ele vai começar a cair. E aí reparem que a velocidade Vy ela se volta para baixo, começa a cair. Então Vy e começa a aumentar. Então a gente tem na subida um movimento uniformemente variado, porém retardado, com a velocidade diminuindo. Tá? Porque a velocidade y está contra a gravidade, a aceleração da gravidade g, que é para baixo, e na descida a gente tem um movimento uniformemente variado, porém acelerado, com a velocidade, com o módulo da velocidade y aumentando. Por quê? Porque ele está agora, a velocidade y está a favor da velocidade. Então a gente separou esse movimento bidimensional em dois movimentos que a gente já estudou. Um movimento uniforme na horizontal e um lançamento vertical na vertical. E reparem que, assim como lá no lançamento horizontal, aqui no lançamento oblíquo eu também tenho o conceito de alcance horizontal, que é justamente a distância que esse corpo consegue percorrer na horizontal, desde o ponto de partida até lá o ponto em que ele toca no solo. A gente vai ver como é que calcula esse lançamento horizontal e a gente vai ver também como que a velocidade inicial e o ângulo com a horizontal afeta a distância horizontal, afeta o alcance horizontal que esse corpo consegue ter.
A gente vai agora para uma próxima tela para a gente falar das equações que a gente aplica tanto na horizontal quanto na vertical. Então, quais são as equações que eu vou usar no lançamento oblíquo? Pessoal, não tem nenhum mistério, são as mesmas equações da cinemática. Na horizontal, eu vou usar equações de movimento uniforme, então eu vou usar o S igual a S0 mais velocidade, só que faz a distinção agora. Na horizontal é a velocidade x vezes o tempo, que é a única equação lá do movimento uniforme que a gente precisa, tá bom? E na vertical eu vou usar as equações do movimento uniformemente variado, que é a posição, vou chamar de altura, porque a gente está na vertical, né? Então altura é igual à altura inicial, mais velocidade, só que faz a distinção, é a velocidade inicial y, da componente vertical, vezes o tempo, mais g, a aceleração da gravidade, vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. A equação da velocidade do movimento uniformemente variado é velocidade y, faz a distinção sempre, está separando as dimensões, igual a velocidade inicial y mais g vezes t. E finalmente a equação de Torricelli, que é velocidade y ao quadrado, é igual a velocidade inicial y ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, g da gravidade, vezes o deslocamento, no caso aqui, o ΔH. Ainda existe uma equação, que é a equação do alcance horizontal, tá? Que é uma equação que eu posso usar sem precisar separar as dimensões. A equação do alcance horizontal é essa aqui, ó. Ela é bem rara de aparecer, mas ela pode aparecer. Eu vou botar aqui do lado da horizontal, mas é uma equação que tu vai usar com a velocidade V0 sem decompor. Então o alcance horizontal, aqui eu estou chamando de A, o alcance horizontal, pode chamar de ΔS, ΔSx, é a velocidade inicial ao quadrado sem nenhuma decomposição, tá pessoal? Essa aí não é nem a Vx nem a Vy, é a velocidade inicial, vezes seno de 2θ, o ângulo que essa velocidade tem em relação à horizontal, dividido por g, a aceleração da gravidade. Essa equação tem algumas implicâncias, tem algumas consequências, e eu vou te perguntar o seguinte: se tu quiser que o corpo tenha o máximo alcance horizontal, quanto tem que ser o ângulo para o corpo ir a máxima distância na horizontal? É isso que a gente vai ver agora. Então vamos pensar qual é o melhor ângulo para o corpo ter o máximo alcance horizontal, para ele andar o mais para frente possível. Olha só, tu pensa o seguinte, né? Eu quero que ele ande o mais para frente possível. Então o ideal seria que ele tivesse o máximo de velocidade para frente. Só que a gente tem que entender o seguinte, que o alcance horizontal depende da rapidez dele na horizontal, claro, o quanto ele consegue avançar na horizontal a cada segundo, a velocidade dele, mas também depende do tempo que ele tem para avançar. E o tempo que ele tem para fazer esse alcance horizontal depende do tempo em que ele permanece no ar, que tem a ver com o que está acontecendo na vertical. Então vamos pensar na primeira situação. Tu quer que ele tenha o máximo alcance horizontal, então tu pensa o seguinte: então eu vou lançar ele o mais para frente possível. Eu vou lançar ele muito perto da horizontal. Vou dar uma velocidade inicial para ele muito perto da horizontal, ou seja, com um ângulo θ muito pequenininho aqui, com um ângulo θ em relação à horizontal muito pequeno. O que vai acontecer? Com o θ muito pequeno, vai predominar a velocidade inicial x. A velocidade inicial x vai ser bastante grande quando tu for fazer a decomposição. Só que quando tu for fazer a decomposição da velocidade y, tu vai ver que essa velocidade y ela é muito pequena, porque está predominando a direção horizontal, já que tu lançou o corpo muito rente à horizontal. Então, embora ele tenha uma velocidade bastante grande na horizontal, como a velocidade vertical é pequena, ele vai permanecer pouco tempo no ar, e com isso o alcance dele vai acabar sendo pequeno. Aí tu pensa, pô, então o segredo é fazer o corpo permanecer mais tempo no ar. Então eu vou aumentar o ângulo com a horizontal. Aí a gente aumenta o ângulo com a horizontal. Só que aí qual é a consequência? A velocidade x diminui. Eu aumento o ângulo com a horizontal, então vai predominar, mantendo a mesma velocidade. O módulo da velocidade, em todos esses exemplos aqui, o módulo da velocidade inicial é o mesmo, eu só estou mudando o ângulo, tá?
Então, eu aumentei o ângulo, só que daí o que acontece? Ele aumenta a velocidade y, então agora ele tem uma velocidade para cima bastante grande, ele permanece bastante tempo no ar, só que ele quase não tem velocidade para frente. Então ele, embora fique muito tempo no ar, ele quase não consegue avançar para frente. E mais uma vez a gente vai fracassar na nossa tentativa de fazer ele ter um grande alcance, porque ele vai muito para cima, mas vai pouco para frente, tá? Pode até cair no mesmo lugar aqui, tá bom? Agora, se eu lançar com um ângulo exato, que é o ângulo intermediário aí, em que ele tem uma boa velocidade horizontal para andar, para conseguir avançar para frente, e tem uma boa velocidade vertical para permanecer um bom tempo no ar, eu vou conseguir que ele tenha o máximo alcance. E isso acontece justamente quando o ângulo θ é igual a 45 graus. Quando o ângulo θ é 45 graus em relação à horizontal, ele vai ter o máximo alcance. Ele não vai atingir uma altura tão grande, né? Ele não vai ficar tanto tempo no ar, ele não vai ter tanta velocidade para frente, então as coisas acabam se equilibrando. Ele fica um bom tempo no ar, atinge uma certa altura máxima aqui, menor do que a anterior, tá? Mas maior do que a primeira. E ele tem uma velocidade inicial x grande o suficiente para avançar, para ter o máximo alcance horizontal. Então, o ângulo θ igual a 45 é o ângulo do máximo alcance horizontal, justamente por esses motivos. Ângulos menores do que 45, ele tem, são os casos aqui da primeira situação. Esses casos aqui acontecem quando θ é menor do que 45 graus. E esses casos aqui acontecem quando θ é maior do que 45. Então uma coisa acaba não compensando a outra. Na primeira situação, ele está bem rápido, mas fica pouco tempo no ar. Na segunda situação, ele fica bastante tempo no ar, mas ele está lento, ele está muito lento na horizontal, por isso que ele não avança. Por isso que 45 graus é o ângulo horizontal. E uma última observação é que vocês viram que eu marquei aqui, ó, eu marquei as duas posições no mesmo. Pode acontecer do alcance ser igual quando os ângulos são complementares. Por exemplo, eu poderia ter essa situação aqui, ó, nesta situação, o θ igual a 30 graus e nesta outra situação, o θ igual a 60 graus. Vocês estão vendo que a soma desses dois ângulos dá 90. 30 graus mais 60 graus dá 90. São chamados de ângulos complementares e quando isso acontece, quando a soma dos ângulos é a mesma, é 90, perdão, quando a soma dos ângulos dá 90 graus, o alcance é o mesmo. Então esse alcance aqui é igual a esse alcance aqui, os dois alcances são iguais. Então, por exemplo, se eu pegar o ângulo de 70 graus e o ângulo de 20 graus, a soma deles dá 90, então eles têm o mesmo alcance. Um vai mais para cima, tá? Fica mais tempo no ar, mas está lento, enfim, aquela situação que a gente já discutiu. Sempre que a soma dos ângulos der 90 graus, os dois ângulos resultam no mesmo alcance horizontal. E o máximo alcance horizontal é no θ igual a 45 graus. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre lançamento oblíquo. Agora o importante é que tu pratique isso fazendo questões em um lugar onde tu encontra um monte de questões, mais de 40 questões de cinemática, de lançamento oblíquo, queda livre, é na plataforma do Pura Física, todas essas questões resolvidas em vídeo. Se tu quiser estudar com a gente lá na plataforma, o link está na descrição aí do vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, posta aí nos comentários que a comunidade aqui que acompanha o Pura Física com certeza vai te ajudar. A gente se vê numa próxima aula. Fui nessa. Falou!